Compartilhar uma palavra com vocês que está em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. E eu vou estar lendo aqui esse texto, queridos, na versão NVI. Tem uma palavra aqui que eu gosto muito, nós vamos trabalhar ela. Só encontrar aqui a minha Bíblia aqui. Ok. Êxodo 18, a partir do versículo de número 19. Vamos ler a palavra que diz assim. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como eles devem viver e o que eles devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, homens tementes a Deus. E essa palavrinha aqui, por isso que eu escolhi a versão NVI, é muito importante. Ele diz homens dignos de confiança. Eu quero que você repita comigo, homens dignos de confiança. Vamos falar de novo? 1, 2, 3 e homens dignos de confiança. Cutuca quem está do seu lado e diga, digno de confiança. Isso aí. Inimigo de ganho desonesto, e estabeleça-os como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, eu oro pedindo a tua infinita misericórdia, sua graça e o seu favor sobre a minha vida. Eu peço, ó Deus, que o Senhor faça de mim um canal em tuas mãos, um instrumento nas tuas mãos para transmitir a sua palavra, que eu seja, ó Deus amado, simplesmente isso, que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido, e cada um de nós possamos receber com a revelação, com o entendimento, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na sua presença, eu te agradeço em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, diga glória a Deus. Queridos, eu quero falar aqui de algo muito importante para uma igreja em células. Eu sempre estou ministrando sobre liderança e motivação para avançar, motivação para crescer, trabalhar a prática no discipulado. E nesses dias eu orando a respeito dessa reunião nossa, Deus vem me incomodando para eu falar sobre um tema que é muito importante para uma igreja que trabalha no modelo de células. E esse assunto está com base nessa palavra que nós repetimos. Deus, ele está mandando Moisés escolher para a equipe dele, para trabalhar junto com ele, no projeto de liderar o povo e de organizar o povo, homens dignos de confiança. Eu quero usar essa palavra para trabalhar a importância de nós termos pessoas trabalhando ao nosso lado que sejam leais. Eu quero falar da importância da lealdade em uma igreja que trabalha no modelo em células. É extremamente importante que nós tenhamos uma igreja leal. Líderes que estão trabalhando ao nosso lado, líderes que estão
ali à frente de uma célula, conduzindo pessoas, que esses líderes eles sejam leais, dignos de confiança. Você sabe que na minha opinião, eu acredito dessa maneira, esse texto, esse acontecimento de Moisés com Jetro é o esboço da igreja em células que iria nascer aqui no Novo Testamento. Na minha opinião, Deus está ensinando a Moisés como que ele deveria organizar o povo, e isso já era o esboço do que Deus queria que funcionasse no Antigo Testamento. Em Hebreus diz que, no Novo Testamento, em Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento. Na minha opinião, isso aqui que Deus está ensinando para Moisés através de Jetro, já era um modelo de liderança, um modelo de igreja que nós experimentamos hoje, nós que trabalhamos como igreja em células. Então, querido, nesse modelo, nesse ensinamento que Deus passa para Moisés através de Jetro, ele fala, Moisés, você precisa ter do seu lado esses líderes que vão liderar 1000, que vão liderar 100, que vão liderar 50, que vão liderar 10. Esses camaradas precisam ser dignos de confiança. Você precisa colocar do seu lado, Moisés, líderes que sejam leais. E aí, querido, eu quero dizer que se nós queremos ter um projeto que vai verdadeiramente crescer, que vai verdadeiramente gerar um resultado, que vai revolucionar essa geração, não tem como fazer isso se não tivermos ao nosso lado pessoas leais. A primeira coisa que eu quero compartilhar ainda nessa introdução, é que a lealdade, ela vai ser importante para nós, vai ser importante se aplicada no projeto da sua igreja, no projeto do seu setor, da sua célula, da sua área, porque quando existe lealdade, as pessoas trabalham facilmente expressando uma mesma linguagem. A mesma linguagem, falar uma mesma coisa, é o diferencial de igrejas que crescem poderosamente. A igreja precisa falar a mesma coisa, todos precisam seguir a mesma linguagem que Deus está dando para o líder da igreja. Todos precisam falar a mesma coisa, precisam tratar as coisas da mesma forma. E se existe lealdade, existe uma mesma linguagem. E quando existe uma mesma linguagem, não há limites para as coisas que podemos alcançar, que podemos conquistar ou que podemos crescer. Então, é importante ter ali a lealdade, porque a lealdade, ela vai sempre atrair uma mesma linguagem. A gente usa sempre o exemplo da Torre de Babel, quando todos estavam falando uma mesma coisa, e Deus desceu e falou, não vai ter mais limite para o que esses caras estão fazendo. E por isso lançou a confusão das línguas, porque eles estavam tentando edificar e construir alguma coisa para gloriar-se a si mesmo. Deus foi lá e acabou com isso, mas ele viu que a mesma linguagem do povo iria trazer algo muito forte. Segunda coisa que é importante, a lealdade, ela é importante porque ela faz o amor de Deus ser visível na igreja. Escute o que eu estou falando aqui, é muito importante. A lealdade, ela faz o amor de Deus ele ser visível na igreja. E o amor de Deus sendo visualizado, sendo visível na igreja, ele sempre atrai mais pessoas. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos em João 5,32, se eu não me engano, ele disse, olha, nisso todos me conhecerão, quando eles enxergarem em vocês amor. Quando eles enxergarem, quando que nós enxergamos amor na igreja? Quando a igreja é leal, quando o espírito de deslealdade, ele está sobre a igreja fica pesada, a igreja fica cheia de
intrigas, a igreja fica cheia de espírito faccioso, são divisões, são grupos brigando um com o outro, isso gera peso, e as pessoas que vêm de fora, elas percebem isso no ar da igreja, elas percebem isso em uma célula, elas percebem isso em um setor, e aí esse resultado da deslealdade, do peso da deslealdade, ele atrapalha o crescimento de uma igreja. Amém, meu irmão? Terceiro ponto aqui importante a respeito da lealdade. Por que a lealdade ela é importante? A lealdade ela é importante porque ela levanta uma equipe ministerial forte e bem-sucedida. A lealdade, ela gera força na igreja. A lealdade, ela gera estabilidade nos projetos. Se a igreja, ela está trabalhando bem com o princípio de lealdade, ela tem força para... O pastor pode... Vamos entrar nesse desafio. Pum, a galera vai com força. Nós vamos entrar nessa loucura. Pum, a galera vai junto. É importante a lealdade, que ela gera força nos projetos. E aí uma igreja, ela consegue conquistar grandes coisas quando ela está vivendo debaixo desse princípio, dessa unção de lealdade. Agora, quando tem a deslealdade, aí a igreja, ela vai entrar num projeto, já entrou, por causa da deslealdade, pessoas que vão atrapalhar, pessoas que vão se levantar contra, várias opiniões e várias coisas, e isso, por mais que o pastor ele saiba o que ele quer, ele sabe o que ele avançar, aquele grupo desleal acaba gerando um peso para a realização de grandes projetos. Existe um texto em Provérbios 25, 19, que diz: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. É como pé quebrado e dente quebrado. Você não consegue o troço, por quê? Porque você precisa de pessoas do seu lado, pessoas que você vai confiar para poder vencer alguns problemas, algumas lutas, algumas adversidades, e essas pessoas começam a lutar contra, e isso é terrível demais. Atrapalha a igreja. A lealdade, ela é importante porque ela gera confiança para o líder entrar em grandes projetos e desafiadores projetos. Quando existe lealdade, o líder da igreja, ele se sente confiante para dar passos mais ousados. Existem líderes que não dão passos mais ousados, porque eles falam, não, eu vou dar, e esse aqui vai lutar contra, esse aqui, é melhor ficar quieto, parado mesmo. Quando a igreja ela tem lealdade, sabe o que é que o líder faz? Ele tem confiança, ele fala, eu posso ir para esse projeto louco, eu posso ir para esse projeto ousado, eu posso colocar a fé em ação, porque eu tenho uma equipe que aonde eu for, eles vão comigo. Porque eu tenho uma equipe que o que eu entrar de loucura, eles estão juntos, eles vão juntos comigo. Então, a lealdade, ela dá segurança para o líder da igreja, para ele poder alcançar, para ele avançar em projetos desafiadores. Um líder que tem uma equipe leal, ele consegue muito mais distante do que um líder que não tem uma equipe leal. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Quinto, ainda é a introdução da mensagem. A lealdade, ela é importante, ela vai ser importante para a igreja, porque a lealdade, ela vai produzir, ela vai gerar um ministério duradouro. Igrejas que prevalecem e duram, elas não estão fechando, não acabam, não minguam, não se autodestroem, elas são duradouras, crescentes e prevalecentes, são porque tem uma equipe leal. E aí a igreja ela vai crescer sempre, vai avançar,
e ela vai ser duradoura. Agora, nós já vimos aqui esses benefícios, o porquê que é importante nós termos a lealdade na igreja. Agora, pastor, como que eu vou, então, aplicar, viver isso lá na minha igreja? Esse é um desafio para todo líder, esse é um desafio para todo pastor. Todos nós queremos uma equipe leal, todos nós precisamos de discípulos e de pessoas ao nosso lado que sejam leais para avançarmos tremendamente. Como que eu vou fazer isso? Pergunta para quem está do seu lado, como? Como diz o Hernani Santos, descasca esse pepino que eu vou embora para casa agora. Meu irmão, você vai experimentar isso na sua igreja se você ensinar a respeito disso. Cutuca quem está do seu lado e diga: ensine a respeito de liderança, a respeito de lealdade. Agora escute uma coisa aqui que eu errei muito nisso. Eu errei muito. Geralmente, nós queremos falar de lealdade na hora que a deslealdade manifesta. Não funciona. Ela já manifestou, meu filho. Nós precisamos de falar de lealdade como uma vacina preventiva. Você tem que falar de lealdade antes dela acontecer, antes da deslealdade acontecer. Você tem que falar de lealdade quando está tudo normal, está tudo bem, está tudo na bênção, você ensina sobre lealdade. Está tudo em paz e você faz um discipulado, faz sobre lealdade. Está tudo tranquilo e você prega num tadel, você coloca um tópico sobre lealdade. Está tudo beleza, mas você passa um vídeo sobre lealdade. Então é preciso o povo estar vacinado com os ensinamentos. Oséias, ele diz: o povo, ele é destruído por causa da falta do conhecimento. Hoje, as pessoas, elas não têm temor porque não é ensinado para elas antes da deslealdade acontecer. Então elas enxergam como lutando contra algo pessoal, lutando contra algo momentâneo. Agora, se você vem ensinando antes, você vacina e gera temor nas pessoas para que não vivam a deslealdade. Amém, meus amados irmãos? Então eu vou ensinar sobre lealdade, eu vou ensinar sobre o perigo de ser desleal. Agora, o que é que nós precisamos estar ensinando? Aí eu vou dizer aqui. A deslealdade, ela começa sutilmente. Nós precisamos estar ensinando porque o último estágio da deslealdade é a rebeldia e depois a rebelião. Se nós já começamos a tratar e a curar a deslealdade nos primeiros sintomas, nós evitamos que haja rebeldia e rebelião na igreja. Aí precisamos avaliar e ensinar esses estágios para quê? Para que toda a nossa liderança, para que todos os nossos discípulos, para que todos os nossos líderes possam se autoavaliar. Se a deslealdade está brotando no seu coração e na sua vida, sem ele perceber, e aquilo pode ir crescendo. Então, geralmente a deslealdade, ela brota no coração de um discípulo, no coração de um líder da igreja, sem ele perceber, e isso vai crescendo. Então nós vamos ensinar: olha, isso daqui é um sintoma, você precisa tomar cuidado com isso. Olha, isso daqui é uma situação que não é legal, você não faz mais isso. As pessoas já precisam receber já nos primeiros sintomas. E aí eu vou falar aqui dos sintomas iniciais da deslealdade. Você quer anotar aí? Diga amém. Todos nós precisamos ficar atentos
para que isso não venha brotar no nosso próprio coração, na nossa própria vida. Primeiro sintoma: espírito independente. Diga para quem está do seu lado: foge da independência. Esse estágio, ele é tão sutil, que a grande maioria das pessoas não conseguem perceber. Elas não percebem. Elas começam a agir de maneira independente, e isso já é um sintoma. E porque é tão sutil, a pessoa, ela acha: não, mas eu não estou sendo desleal. Eu não sou desleal, isso eu não é. Não é, mas é um sintoma de que ela pode crescer dentro de você. A independência é o líder fazer sempre o que ele quer e nunca está debaixo de uma direção daquilo que a sua liderança traça para poder realizar. Se nós estamos dentro de um único projeto, é uma mesma linguagem, é um mesmo propósito, nós precisamos estar debaixo da direção que Deus está dando para Moisés, irmão. Nós precisamos estar seguindo aquilo que Deus está dando como direção para a nossa liderança. Senão, nós acabamos agindo de independência. Não, o que eu faço é melhor. Não, eu sei mais, eu sei melhor. Você pode até saber mais e ser melhor, mas Deus colocou um líder sobre a sua vida. Se Ele quisesse que você, com o que você sabe mais e é melhor, fosse o líder, Ele tirava o seu líder e colocava você. É preciso viver sem a independência. Eu vejo, querido, ensino muito, uma das coisas que é importante o pastor valorizar, e é com muito amor e carinho que eu falo: existem pastores que erram em não valorizar a prestação de contas do relatório das células. Querido, a prestação de contas do relatório da célula é uma das provas que o seu líder, ele não está solto. Ele cuida de pessoas, mas ele presta conta daquelas pessoas que ele cuida. E ele tem que dizer para você, pastor, quem é que foi na reunião, quem é que faltou, quem que está sendo discipulado, qual é a frequência. O líder não pode ser independente e omitir o relatório ou achar que ele é de pouca importância. O pastor, ele é o principal a dar importância para o relatório. Toda terça-feira nós estamos aqui e eu falo: está aqui os relatórios, quem foi que não trouxe, o que foi que aconteceu, vamos lá, vamos chamar atenção. Por quê? Hebreus diz, 3,17, que nós, pastores, vamos prestar contas a Deus das nossas ovelhas. Se eu vou prestar contas a Deus, eu preciso que os líderes prestem contas para mim. Eu sou o pastor dessa igreja. Então não pode haver independência, e essa questão da independência, ela vai falar muito da liderança do pastor. Eu vejo que existem pessoas que querem liderar uma célula, mas elas não querem ser discipuladas. Elas querem discipular pessoas, mas não querem ser discipuladas por ninguém. Isso é independência. Ela quer cuidar de pessoas, de ovelhas, mas ela não quer ser cuidada. Por quê? Porque ela não quer prestar contas da vida dela. Ela quer que os outros prestem contas para ela, mas ela não quer prestar conta da vida dela. Ela não quer ter alguém sobre a sua vida para te supervisionar. Diga aleluia. Qual é a maneira, pastor, que eu posso me livrar? Qual é a maneira que eu posso me livrar desse espírito sutil da independência? Porque, conforme eu disse no início,
ele vem que as pessoas eles nem percebem. A pessoa nem percebe que ela está sendo independente. Então, como é que é? E aí eu vou ensinar para que vocês ensinem para as ovelhas de vocês e passem esse alerta. Para você se livrar do espírito da independência, preste contas de tudo, ainda que você ache besteira. Ah, isso é bobeira. É melhor você falar de mais do que você falar de menos e agir de maneira independente. Preste conta de tudo. Fale, de vez em quando eu estou falando com os discípulos, com ele, querido, me liga, me fala, como é que está, o que houve, como é que aconteceu. Rapaz, eu quero saber de tudo, eu posso estar longe, estou viajando e tal, e eu já estou lá mandando, como é que foi, como é que estava, quem não estava, o que aconteceu. De vez em quando eu chego para os líderes meus e falo, me fala antes de eu perguntar. Isso gera a lealdade na vida dos discípulos, dos líderes. Então, para você se livrar desse espírito que é sutil demais, preste conta de tudo. Peça permissão para algumas coisas que você tenha dúvida. Existem pessoas que elas estão cheias de boas intenções. Elas querem ver a igreja crescer, elas querem ver o reino avançar, elas estão cheias de boas intenções, mas por trás de uma boa intenção, pode estar agindo um espírito independente. Não, pastor, eu vou fazer para o bem da igreja, mas é para o bem, querido, mas calma aí, você está fazendo para o bem, mas de repente eu tenho um outro projeto, e esse para o bem que você está pensando vai atrapalhar o projeto que eu tenho. Então, calma aí, vem cá, compartilha. O que é que você vai fazer mesmo? Ah, eu vou dar uma ideia aqui, legal, para a gente poder acrescentar e ficar muito legal. Ou então, vamos parar aqui um pouquinho, espera, daqui a um pouquinho a gente começa isso, amém? Peça permissão, pastor, mas isso é chato, tudo tem que vir pedir permissão. Se você não quer ser o desleal da sua igreja, se proteja assim. Se proteja assim. Podem chamar você de bobo, achar que isso é ruim demais. Isso é proteção para a sua vida mesmo. Segundo estágio da deslealdade é o estágio do coração ofendido. Diga, coração ofendido. Meu irmão, um coração ofendido é uma semente para a deslealdade entrar. A pessoa, quando ela permite o seu coração ficar ofendido com relação à sua liderança, ela proporcionou uma terra fértil no seu coração para ser o próximo desleal da igreja. Então eu preciso manter o meu coração curado e sarado para eu não ficar ofendido com relação à minha liderança. Você sabia, eu falo muito isso daí, quando eu estou reunido com a minha equipe de discípulos, que a verdadeira fidelidade deles e a verdadeira lealdade deles, eles vão precisar demonstrar quando eu acordar nos meus dias de Saul. Você sabe que todo líder acorda com um dia igual a Saul. Como é que é? Um dia Saul, ele acordou com a flecha na mão e falou, vou matar Davi. E ele foi atrás de Davi matar, e mesmo assim, o que aconteceu com Davi? Ele foi desleal a Saul? Não, meu filho. Continuou tocando harpa para os demônios saírem de Saul. Calma aí, meu líder, aleluia. Ele ia orando e tocando harpa, Senhor, tira os demônios do Saul, aleluia. O dia de mostrar a lealdade é no dia que o seu líder tiver igual a Saul. E pode aprender uma coisa, ensina isso na sua igreja. Tem dia que eu acordo com a flecha na mão, irmão. Eu sou falho, luto para não acordar, mas tem dia que acontece. Eu falo uma palavra dura, faço uma coisa, e a hora de mostrar a lealdade é quando eu fiz isso. É claro que eu não posso ser um líder que eu vou viver assim. Eu luto contra isso.
mas eu não posso mentir e enganar que às vezes isso acontece. E aí é a hora do liderado, do discípulo, fazer igual a Davi, ao invés de ficar com o coração chateado, amargurado, vai tocar harpa para os demônios irem embora de mim. Diga aleluia. Oh, meu Deus do céu. O coração ofendido, eles faz a pessoa se colocar como vítima em tudo. E aí, porque a pessoa ela ficou com o coração ofendido, ela se coloca como vítima para atrair outros insatisfeitos, para atrair outras pessoas ofendidas, para atrair outras pessoas que têm um coração questionador, e aí começa a crescer a deslealdade na igreja. Então o que é que nós temos que fazer? Lutar para o meu coração não ficar ofendido. Eu não vou. Uma vez, querido, eu conversando com o pastor Gildo, falando sobre esse princípio de lealdade, ele falou, sabe o que ele disse para mim? Pastor Bruno, eu brigo, eu me recuso, essa foi a palavra, eu estava tentando lembrar. Eu me recuso a ficar chateado com o meu líder, eu me recuso. Quando tenta acontecer alguma coisa que o meu coração pensa em ficar, eu já falo, eu me recuso, eu não aceito isso. Rapaz, isso é forte demais. Agora é esse tipo de coração que nós precisamos pedir. Eu não vou permitir, porque eu sei que as pessoas, elas são falhas, eu sei que as coisas difíceis podem acontecer com todo mundo, mas eu não vou permitir o meu coração ficar ofendido. João capítulo 12, versículo de 1 a 6, você não precisa ler, só anota para depois você ver a história. Judas ficou ofendido quando Jesus deu uma bronca nele, porque ele não entendeu o que foi feito por aquela mulher que estava derramando o perfume nos pés de Jesus e derramou. O Judas, ele foi querer dar uma palavra, não, isso não pode, tem que vender aos pobres, e Jesus deu uma bronca. Logo depois que Jesus deu uma bronca, se você olhar o texto, diz que Satanás entrou em Judas. Por que que Satanás entrou em Judas? Um coração ofendido era uma porta para o diabo entrar e começar a alimentar o espírito da rebeldia que é próprio dele. Precisamos tomar muito cuidado, irmão. Fala para quem está do seu lado, às vezes tu vai tomar uma bronca, meu filho. Diga para ele assim, mas fique em paz, aguente na boa. Meu irmão, não dá para você ter líderes e discípulos do seu lado só enquanto você está agradando a eles e amando a eles. Escuta uma coisa aqui, princípio que nós aplicamos, ensinamos, e eu falo de tudo, sempre, sempre, sempre. Eu luto para poder viver no MDA, é amar, 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 amar. Mas tem dia que pode ser que esse amor não manifeste. E aí é nessa hora que o liderado, ele precisa ser leal. Diga glória a Deus. Eu não posso ser leal só quando está me amando. Eu não posso ser leal só quando está me agradando. Eu preciso ser leal às vezes quando não me ama tanto quanto eu achava que eu merecia. Eu não posso ser leal só quando está me agradando nas coisas que eu faço. Mas eu preciso ser leal também quando não está me agradando as coisas que o meu líder faz ou pede para eu pedir. Diga aleluia. Meu Deus do céu. Posso continuar, irmãos? Então tá bom. Estou achando que vocês estão em silêncio demais. O terceiro estágio da deslealdade é o estágio do coração passivo. Diga, coração passivo. Como é que é isso, pastor? A pessoa, ela que teve o seu coração ferido, já passou por esse estágio e tal, sabe o que ela fala? Agora, não falo mais nada nessa igreja também.
não me meto mais em nada. Coça a sua cabeça e fala, ai. Vem alguém falar alguma coisa, vem alguma situação para poder prejudicar a igreja, vem alguma situação para prejudicar o pastor e a pessoa, ela é passiva, ela não participa de nada, ela não debate, ela não rebate, ela não confronta, ela não vem para o pastor para conversar. Pastor, tem gente falando bobagem ali que eu não concordo, porque ela tomou uma na semana passada, ela fala, agora também não vou falar mais nada. Coça a sua cabeça e fala, ai. É o coração que fica passivo. Pessoas que sempre defendiam a visão, defendiam o líder, defendiam a igreja, mas porque em algum momento foram confrontadas, ou feridas, ou contrariadas, agora elas não defendem mais nada. A pessoa, quando ela entra nesse estágio da passividade, ela começa a ir parando de se envolver com as coisas, ela vai largando tudo aos poucos, para ela tanto faz como tanto fez. E aí eu vou dizer uma coisa que eu já visualizo há anos como pastor, há anos, e eu sei que tem casos que é e tem casos que não é, preste atenção no que eu estou falando. Eu sei que tem casos que é e tem casos que não é. A grande maioria dos casos que é a pessoa, quando ela começa a se tornar passiva demais, era assim, ela sentava no meio da igreja, ela está passiva, ela começa a sentar no último banco da igreja. Ela começava a estar presente em tudo, era o primeiro a chegar, agora ela chega por último. Existem casos que não é, a pessoa senta porque não sentou mesmo, quer chegar lá. Até os meus irmãos que estão lá atrás aí, não é nada contra vocês aí, por isso que eu dou. Tá certo? Aleluia. Mas a grande maioria das pessoas que estão passivas, ela sentava na frente, ela começa a sentar lá. Observa isso, pastor. Você vai ver isso. E aí, como o remédio para a história é ensinar, é eu chamar aqui, como é seu nome mesmo, campeão? Leandro. É eu chamar o Leandro e falar, Leandro, querido, o que está acontecendo com você? Não, pastor, está tudo bem, aleluia, tudo tranquilo. Tem certeza que está tudo bem? Tá, pastor, não tem nada não. Querido, você só sentava aqui na frente, por que você está sentando só lá atrás? Tem alguma coisa no seu coração que não está legal, que você queria falar comigo? Seja transparente. Diga aleluia. Geralmente a pessoa, ela se isola e ela se distancia e não quer ficar tanto perto do seu líder. Você sabia que quando Jesus, ele estava orando no Getsêmani, e ele falou para os seus discípulos, fica um pouquinho aqui orando que eu vou lá em cima. Estava Jesus lá em cima, os discípulos todos ali orando, e Judas não estava ali. Ele estava em outra história, em outro lugar. Se distanciou. Tem gente da sua equipe que só ficava junto, e agora está toda a sua equipe junto e alguém distante. É hora de chamar e falar, querido, você tem que estar junto. A equipe, querido pastor, tem que ensinar. Meu irmão, se todo mundo está aqui junto, você não está. Não, pastor, eu não estou sendo desleal, mas é assim que começa. Não, pastor, eu não estou sendo desleal. Eu falei, mas você precisa estar junto com a equipe. Você pode dizer aleluia? A pessoa que ela entrou no estágio passivo, ela fica silenciosa. Ela falava demais. Tá? E aí, pô, pastor, eu acho isso aqui e tal. E aí, de repente, está conversando. E aí? Tudo bem. E aí? Tudo bem. Tem alguma coisa para falar? Alguém? Diga aleluia. Quarto estágio da deslealdade, que entra com sutilidade. É o estágio perigoso da crítica.
Coce sua cabeça e fala, ai. O desleal, ele não vai ficar passivo para sempre. Ou o desleal vai se converter, mudar e voltar a ser leal porque você, pastor, ensinou e confrontou. Ou então o desleal vai sair do silêncio e vai para um estágio pior, o estágio de começar a falar mal. Se você não tratar e conseguir que seja transformado o coração de um líder que está passivo, ele não vai permanecer passivo para sempre. Ou ele vai voltar a ser leal, ou logo, na primeira oportunidade, ele vai avançar para o estágio pior, que é o estágio da crítica, de começar a falar mal das coisas. Ele estava silencioso, agora ele começa a falar mal, enxergar os erros. Ele não enxergava nenhum erro, mas ele começa a enxergar coisas que para ele passava desapercebido, agora ele começa a ver com um olhão grande, coisas que eram pequenininhas demais, às vezes até mesmo erro, ou alguma coisa que é uma dificuldade do líder, na maneira dele liderar, na maneira dele fazer, dele conduzir. Ninguém é perfeito, mas aquele camarada que entrou, o espírito da lealdade, passou pelo lado da passividade, ele começa a maximizar, ele começa a aumentar a falha e a dificuldade que o seu líder tem. Antigamente ele cobria, ele protegia, agora ele começa a falar de coisas que ele mesmo cobria. Porque geralmente, querido, os líderes, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque é verdadeiro e sério demais. Os líderes que trabalham ao seu lado, os seus discípulos, eles conhecem, se você trabalha bem perto mesmo, eles conhecem certinho cada uma das falhas, das áreas aonde você precisa crescer e precisa melhorar. Eu sei que os meus discípulos me conhecem, sabem o meu jeito, o meu gênio, aonde são as áreas que eu posso melhorar, eles sabem e me conhecem. Só que eles me protegem. Eles protegem. E aí o que acontece? Se a deslealdade, essa mesma falha que eles me protegem, a hora que bate o espírito da deslealdade, ele sabe das falhas. Ele sabe as áreas onde eu preciso crescer e melhorar. E aí, porque entrou a deslealdade, aí o cara começa a maximizar o espírito da crítica. Quando você tiver um discípulo, um liderado, aonde ele começa a criticar coisas pequenas, é a hora de ensinar. Porque a crítica pequena, ela logo vai se tornar uma crítica grande. Diga ai. Bom, queridos, você precisa, querido pastor, ficar atento às maneiras que as críticas, elas chegam. Existem críticas que chegam com um pedido de oração. Não, meu querido irmão, eu queria estar orando, ser ovelha do pastor Flávio, né? Então vou pegar o pastor Flávio que eu posso. Eu queria estar pedindo para você e nós orarmos juntos. Você não precisa falar com o pastor Flávio, não, mas eu estou achando que ele está meio ignorante, assim, ele está batendo na esposa dele, eu acho que mas é para nós orarmos. Diga aleluia. Não é para você falar para ninguém, é só para nós orarmos. Se quiser, conta para a torcida do Flamengo, mas vamos orar. Então, queridos, o pastor fica, às vezes uma crítica, ela pode chegar para você, eu estou falando isso porque eu sei que tem liderados aqui de pastores. Uma crítica pode chegar para você em forma de oração, corre e conta para o seu pastor. Pastor, para você ficar atento a isso. Uma outra maneira que chega a crítica, às vezes a pessoa ela quer criticar alguma coisa, e isso acontece muito. Ela vem e fala assim, não, pastor Flávio, sabe o que é? Eu queria falar com o senhor, pastor Flávio, porque estão falando por aí.
Não, pastor Flávio, eu queria falar com o senhor porque tem muita gente falando. Meu irmão, pastor, ele precisa logo corrigir a crítica nessa área. Tem muita gente falando quem, pastor Flávio? Fala quem, senão não vem nem falar comigo, que tem muito. É você que está falando? Não, algumas pessoas têm nome. Quem são algumas pessoas? E às vezes o pastor ele não sabe lidar com isso, eu estou falando com carinho, e ele já fica logo com o coração, já pensando logo, fulano. E é o próprio cara que está aqui, meu filho. Ele está criticando, ele está fomentando os outros lá, mas o espírito da crítica está no que está te falando, cara. Quem é? Vai lá e avalia o espírito da crítica. Cutuca quem está do seu lado e fala, por que você não trouxe a igreja toda, hein? Perdeu, meu filho. Quinto, é o estágio político. O pastor precisa ficar bem atento a isso. Como é que é esse estágio político? A pessoa, ela começa a se envolver com outras pessoas e começa a querer agregar ao seu pensamento, à sua crítica e à sua opinião, o maior número de adeptos e insatisfeitos possível. Você sabia que o estágio da crítica, ele começou a brotar na vida de Absalão, filho de Davi. Como é que Absalão fazia crítica, você lembra? Ele ficava na porta da cidade e as pessoas vinham para se consultar com o rei, e aí o que o Absalão falava? Não, o rei está muito ocupado, ele não tem tempo para vocês, o rei está muito isso, eu posso consultar, eu posso te ajudar. Depois que Absalão começou a criticar, com isso aí ele começou a arrumar adeptos para se juntar a ele, e aí então levantar ele como rei. Eu vou só voltar uma aqui, abrir um parênteses, querido. Olha, eu tenho certeza absoluta que a igreja de vocês vai crescer, vai passar a barreira dos 300, dos 500, dos milhares, dos 10 milhares. Você toma posse ou não toma? Você recebe ou não recebe, irmão? Diga aleluia. E aí vai crescer, querido pastor, vai crescer, eu sei que você vai crescer. E uma coisa que você não pode admitir nunca na igreja, é as pessoas num tom de querer te proteger, dizer, não, o pastor não pode atender não, vem aqui comigo, não. Nunca permita isso. Eu sempre falo na reunião lá embaixo, a igreja cresce, o que vem às vezes na mentalidade das pessoas facilmente a igreja está crescendo, o pastor não tem mais atenção para a gente. Não, senhor. Eu falo e ensino para eles multiplicarem. Falo ou não falo na reunião? Falem isso. Olha, o nosso pastor, a igreja cresce, está crescendo, vai crescer muito mais, mas continua acessível. Vocês podem conversar com o pastor a hora que vocês quiserem. Eu ensino para eles e falo, reproduzam isso. Reproduzam, qualquer pessoa. É claro que antigamente eu conseguia atender pessoas ali mais tempo. Agora, o período que eu estou para poder atender, se a pessoa quiser falar comigo, ela vai ter que esperar 5, 6, 4. Então, quem quer, eu falo, olha, terça-feira eu fico aqui e eu saio daqui 1h da manhã, o tempo que for. A pessoa que tiver para atender, eu só vou embora para casa quando atender a última pessoa. Vem conversar comigo. Domingo, pastor, quero conversar. Estou aqui, vamos conversar. Os líderes, os discipuladores, os pastores fazem o papel deles, cuidam bem, tratam bem, discipulam as pessoas, mas eles sempre ensinam isso. Falam, olha, eu estou aqui cuidando de você, mas você, se eu não conseguir resolver o seu problema, você tem acesso ao pastor Bruno na hora que você quiser. Eles falam isso.
Agora, por que falam? Porque é ensinado isso. Você precisa ensinar isso lá, pastor. Sua igreja vai crescer e você precisa ensinar. Ó, diga na igreja que eu sou acessível. A não ser que você não queira ser. Aí é outra história. Diga ai. Meu querido, geralmente o que chega no estágio político, ele tenta atrair as pessoas para o seu coração com certas perguntas. As perguntas, elas às vezes são cheias de malignidade. Tipo, você não acha, Leandro, que o pastor Flávio, é só eu estou achando, não sei se é verdade, mas eu acho que ele está exagerando, falando da oferta, não está não? Eu acho que ele está tomando muito tempo no culto. Eu acho que o pastor, eu não sei, eu queria só saber a sua opinião, não estou muito certo, mas eu acho que o pastor está falando muito desse negócio de célula, eu acho que ele só fica repetindo. Você não acha também, olha só, para poder pegar adepto político, para poder conseguir pessoas para o seu partido. Você não concorda também, Fala, sai espírito de deslealdade. Diga aleluia. O sexto estágio da deslealdade é o estágio do engano. Diga engano. Querido, aquele que se rebela está vivendo debaixo de um grande engano do diabo. O rebelde, se é enganado por Satanás, ele começa a ter o seu coração dominado por coisas malignas e começa a se achar melhor e maior do que a sua liderança, do que o projeto que Deus tem dado para a sua igreja. O liderado, a pessoa que ela é tomada por esse espírito da deslealdade, ela fica completamente cega e só enxerga a si mesmo. E é por isso que as pessoas vão avançando de estágios. E às vezes alguém chega para poder falar, para poder alertar, a pessoa escuta a mensagem. É por isso que eu disse que a vacina tem que ser dada antes. Porque quando o espírito da deslealdade já chegou a esse estágio aqui que eu estou falando, o estágio da pessoa ser enganada, você pode falar e pregar o que você quiser, meu irmão, porque a pessoa, ela acha que ela está certa, ela acha que é de Deus o que ela está fazendo, ela acha que ela está debaixo de uma direção do Senhor, ela foi completamente enganada, ela cegou. É por isso que o que tem que ser ensinado tem que ser antes. É uma vacina. Porque quando chega nesse estágio a pessoa fica cega, não adianta mais nada. Oh, meu Pai amado. O sétimo estágio é o estágio da rebelião já escancarada. Nesse estágio, a deslealdade já é demonstrada escancaradamente. A pessoa ela não tem nem mais aquele jeitinho para poder falar, fazendo perguntas, tentando fomentar alguma coisa, ela já não tem mais medo, ela chega e fala descaradamente. Ela fala da liderança e do seu pastor de maneira descarada. Alguns chegam a falar descaradamente para o pastor, botando o dedo na cara, e falando e fazendo coisas, já começou a ficar descarado. Esse é o pior estágio da deslealdade. E aí, meu irmão, se você vai corrigindo lá, e tratando, e ensinando desde o primeiro, você não vai chegar a esse estágio que é devastador para uma igreja, é triste para o reino de Deus. E ai daquele que foi o vaso usado para o espírito da deslealdade transbordar. Porque finaliza
o estágio da deslealdade com o espírito de morte. O fim de todo o rebelde e desleal vai ser a morte física, espiritual, ministerial, porque Deus não suporta a rebelião. Diga para quem está do seu lado, Deus não suporta a rebelião. Diga de novo, Deus não suporta a rebelião. A rebelião, ela lembra a Deus tudo o que Lúcifer fez. E é por isso que Deus não suporta a rebelião. A Bíblia diz que Lúcifer, ele arrastou junto com ele 1/3 dos anjos. Um desleal arrastou um monte de desleal junto com ele. Eu quero motivar você, querido pastor, a ensinar na sua igreja, você liderado que está aqui, nunca fique perto e seja contaminado por uma pessoa desleal. Nunca você pode ser levado para a morte junto com o desleal principal. É preciso ensinar isso. A Bíblia, ela dá vários exemplos de final terrível para a rebeldia e rebelião. A primeira é a de próprio Lúcifer, em Apocalipse 12:19, que fala da condenação total de Lúcifer. A segunda, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 15, a morte de Absalão, pela deslealdade dele com Davi. Que morte terrível e vergonhosa. E a terceira, a morte de Judas Iscariotes, onde ele mesmo, pela sua atitude, com um espírito maligno que veio nele, ele se enforcou. O espírito de deslealdade, ele não mata e não destrói só projetos da igreja, do reino de Deus. Ele mata a própria pessoa, ela se autodestrói. Eu vejo na vida de pessoas desleais, elas se autodestruindo. Eu quero finalizar motivando você, pastor, a ensinar a respeito disso. Porque se você quer avançar com a igreja em células, os líderes que estão ao seu lado precisam ser líderes leais. Precisam ser pessoas que são dignos de confiança. Foi o que Deus falou para Moisés: Moisés, coloca do seu lado pessoas que são dignas de confiança, senão você vai ter problema. Vou encerrar agora mesmo aqui, finalizando. Escuta, uma pessoa desleal, escuta, isso aqui é sério, grava isso. Uma pessoa desleal, ela pode ser transformada pelo poder de Deus e ficar leal. Pode. Uma pessoa que hoje é leal, amanhã, ela pode ser influenciada por espíritos malignos, não conseguir vencer eles e se tornar desleal. Às vezes as pessoas na igreja ficam assim: pastor, mas fulano era tão fiel, essa pessoa estava do seu lado, era tão... Uma pessoa leal, ela pode ficar desleal do dia para a noite, tá? O que eu quero é orar e pedir a Deus a graça para que eu nunca seja uma pessoa desleal. Nunca! Eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Eu não quero. Dê um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar.